Olá, companheiras e companheiros. O termo Estado surge no século XIII e designa um povo soberano. Segundo Norberto Bobbio, grande jurista e cientista político italiano, o termo, em sua acepção moderna, já surge nas obras A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Dentro das ciências sociais, sobretudo da sociologia e da ciência política, o termo irá ser estudado por três grandes correntes. Primeiramente, o pluralismo, que é muito comum nos Estados Unidos. Segundo Robert Dahl, os pluralistas eles observam o Estado como uma entidade neutra, como um ente neutro, e que por conta dessa neutralidade, o Estado seria o mediador ideal para resolver demandas e litígios entre grupos sociais de interesses conflitantes. Para os marxistas, que é a nossa segunda grande corrente, esta neutralidade do Estado ela não existe. O Estado sempre será, para os marxistas, o Estado do mais forte economicamente. O Estado sempre favorecerá a classe social dominante. Como exemplo, Karl Marx, Engels, Trotsky, Gramsci, Rosa Luxemburgo e tantos outros teóricos marxistas iriam afirmar que, quando o Estado legitima a propriedade privada dos meios de produção, o Estado está legitimando que uma classe social domine outra classe social. E aqui cabe uma diferenciação importantíssima. Propriedade privada dos meios de produção não é a mesma coisa que propriedade privada no que se refere à minha casa ou à sua casa, ao seu lar ou ao meu lar. A crítica à propriedade privada dos marxistas não é com relação a este tipo de propriedade privada, é apenas com relação à propriedade privada dos meios de produção. O que são meios de produção? Por exemplo, a fábrica. Se o Estado vai dizer que, por exemplo, a fábrica Guararapes tem um dono, ou seja, ela é uma propriedade privada de um homem, no caso Flávio Rocha, os marxistas vão dizer exatamente o contrário. Não, a fábrica Guararapes, ela deve ser de propriedade comunista entre o empresário e entre os operários. E não como o Estado afirma, dando a propriedade exclusivamente para o pretenso dono da fábrica. Ora, vamos retirar os operários de qualquer fábrica. O que é que acontece com esta fábrica? A fábrica deixa de existir. Então, para a existência da fábrica, é necessário tanto o empresário quanto o operariado. Os marxistas vão dizer exatamente isso. A posse do meio de produção, a propriedade do meio de produção tem que ser, portanto, comunista e não privada. Então, que fique bem claro, a crítica dos marxistas à propriedade privada é uma crítica à propriedade privada no terreno da economia. Uma terceira corrente são os institucionalistas. Os institucionalistas eles vão criticar tanto os pluralistas quanto os marxistas, porque, segundo eles, o Estado não está para resolver problemas de grupos sociais, assim como também não está para legitimar que uma classe domine outra. Não. Os institucionalistas, eles observam o Estado apenas como um espaço onde pessoas, grupos e classes sociais se degladiam, lutam para ver quem consegue uma hegemonia sobre o outro. Mas o Estado em si, ele não vai favorecer e nem julgar nunca nenhum e nem outro. Ora, esta posição institucionalista é por demais filosófica. Não há uma prática, digamos, sociológica dentro desta concepção institucionalista, na minha opinião. Eu acho que ela é mais para a filosofia do que para a sociologia. E agora um último ponto. Algumas pessoas confundem Estado com governo. Não é a mesma coisa. Às vezes pode se confundir, sobretudo em regimes ditatoriais, em ditaduras.
mas democraticamente há uma diferença muito grande. Estado, um exemplo bem didático, Estado seria uma máquina formada por vários componentes. As instituições religiosas, as instituições políticas, a família, a educação, as leis, o direito, os fatos sociais, enfim. Tudo isto forma a máquina do Estado. A economia, o governo seria o ente que vai gerir esta máquina, que vai fazer esta máquina funcionar durante um determinado momento de tempo. No caso, durante um mandato. Mandato esse que é otorgado pelo povo nas eleições. Então, separando bem didaticamente Estado e governo. Estado é uma máquina, governo é quem comanda a máquina. Então, companheiras e companheiros, o nosso vídeo conceituando de hoje, desta semana, é este. Até o próximo vídeo, até o próximo conceituando.